O que mais me impressiona num grande líder é sua capacidade em ser transparente em sua humanidade e mostrar-se como obra inacabada nas mãos do oleiro. Falo de Jacó e como sua vida, tal qual um vaso, foi refeito várias vezes pelo nosso Deus, que é especialista em refazer cacos em vasos para a sua glória. Estamos aqui em um momento que Jacó foge da presença do seu sogro, levando toda a sua família, levando também uma grande comitiva, todo o seu rebanho que ele conquistou ao longo de 20 anos, mas Labão o persegue e no encontro Jacó faz o seguinte desabafo, que está em Gênesis capítulo 31, do versículo 38 até o versículo 42. Ele vai dizer assim: 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras, eu mesma assumi o prejuízo, e você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Jacó revidou, acusando Labão de humilhá-lo e acusá-lo falsamente. Labão se tornava agora o réu, pois suas acusações eram aviltantes e aparentemente infundadas. Jacó, que preferia a vida doméstica, como a gente sabe, lá no capítulo 25, versículo 27, vai declarar que ele era um homem que gostava de estar em casa, teve de sofrer por 20 anos os rigores da vida a céu aberto, que apenas Esaú amava, que era o irmão, que era também o seu concorrente na herança e na titularidade dessa herança. Então, Jacó vai declarar aqui que durante esses 20 anos, o calor consumia de dia e o frio à noite. O sono fugia dos seus olhos e ele, então, trabalhou durante 20 anos incansavelmente a céu aberto, mesmo que ele preferisse a vida doméstica. Qual é a minha transgressão? É a pergunta que Jacó vai fazer para o seu sogro. Ele desabafou, relembrando o quanto fora explorado durante os 20 anos em que trabalhou para Labão, mas também o quanto fora abençoado por Deus. Se os sentimentos de ambos não fossem expressos com ênfase, qualquer acordo entre Jacó e Labão não teria sido autêntico. Acordos e promessas de perdão apressados não garantem bons resultados. Diante de todo o exposto, depois que Jacó abre o seu coração para o seu sogro, ele então, percebendo a gravidade dos fatos, Labão propõe para Jacó um acordo, uma aliança, nesse mesmo capítulo 31, a partir do versículo 43, vai dizer assim: Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois.
Então Jacó tomou uma pedra, a colocou em pé como coluna e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saaduta e Jacó o chamou Galeede. Eu estive vendo aqui que a tradução tanto de Jegar Saaduta no aramaico como Galeede no hebraico significa um monte de pedras do testemunho. E ali eles fizeram então um acordo para que eles pudessem agora continuar suas vidas em paz. Quando nós encontramos aqui a expressão que Jacó vai usar: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. O temor de Isaac é tradução literal da frase cuja significação é aquele a quem presta culto. O comportamento decisivo apresentado por Jacó em sua amarga argumentação consistia em asseverar que Deus tinha pronunciado uma sentença e condenado os atos de Labão. Tal maneira de arrazoar levou Labão a propor o estabelecimento de uma aliança com Jacó, como eu acabei de ler anteriormente. O que nós vamos encontrar aqui é que depois dessa aliança houve paz e Jacó então agora segue o seu caminho e a sua família também. Labão volta com os seus servos, com também o que havia lhe restado, e Jacó então fecha esse capítulo que poderia ter terminado em tragédia, mas terminou em paz pela graça do Senhor. Ele agora é um homem com 13 filhos, 4 esposas, 2 esposas e 2 servas, uma grande comitiva, e agora começa um novo ciclo na vida desse homem a quem Deus durante 20 anos esteve ali disciplinando, transformando, melhorando a vida desse homem, porque ele entra para a história como um dos patriarcas honrado, dedicado e que honra a história dos hebreus, porque ele se deixou moldar nas mãos do oleiro como um vaso quebrado, mas que foi refeito para a glória de Deus. Ele nos inspira e inspira a nossa humanidade. Uma ótima reflexão, um ótimo dia. Amém.